bem-vindos ao Café e Verdades. Hoje recebemos Júlia Xavier, voz da nova geração que traduz o futuro da moda e do consumo. Mestre em comunicação de moda pelo Instituto Marangoni, em Paris, onde trabalhou na Hugo Boss. Criadora de conteúdo, foi colunista no Glamurama, é palestrante requisitada sobre geração Z. Já palestrou no Google como curadora da NRF em Nova York. Sua visão sobre tendências é buscada por marcas como L'Oréal. Bem-vinda, Júlia! Obrigada. Um prazer estar aqui com a gente. Igualmente, o prazer é meu. E pelo seu histórico aqui, quantos anos? 23, quase 24. Ah, que linda! Mas olha, por tudo isso aqui que você já passou, incrível. Além da Marangoni, você é formada em Publicidade e Propaganda pela SPM São Paulo. Que máximo! E também participou também do grupo que tem lá na faculdade também, né? Como é que é o Sim, nome? dentro da faculdade eu fiz diversos projetos, eu participei do Arenas, que é a agência experimental da SPM, e participei também da SPM Júnior, que é a consultoria de marketing para empresas. Bárbaro! E aí, me conta um pouco sobre esse tema da palestra sobre geração Z. As marcas hoje, você acredita que elas ainda não entenderam muito sobre esse mundo Gen Z que você fala? A geração Z, ela tá muito em pauta, né? Não só a geração Z, mas as novas gerações. Então, na minha palestra, eu falo muito sobre geração Z, porque é o meu local de fala, digamos assim. Eu faço parte da geração Z. Mas hoje a gente já fala muito também sobre a geração Alpha, que é aí a próxima geração que a gente tem que ficar de olho quando a gente fala de poder de consumo. Então, na minha palestra, eu abordo sim a geração Z, mas eu gosto de falar o que a gente apelida carinhosamente de Gen Alpha, que é o final da geração Z e o começo da geração Alpha, porque é realmente essa parcela da população que está começando a ter poder de compra agora. Então, é esse consumidor que as marcas estão tentando entender. Mas nas minhas palestras eu gosto de falar também que mais importante do que entender essas novas gerações, a gente precisa atender essas novas gerações. Isso. Então, a gente geralmente fica preocupado, né? As marcas ficam preocupadas em entender cada detalhe, e enquanto você está tentando entender, já passou e você não está conseguindo atender como você deveria. Então, acho que esse é um overall, assim. E como você acredita que a marca possa entender melhor ou se aproximar de vocês de uma forma mais... Eu acho que tem diversos pontos. Mais fácil, assim, mais... Sim, eu acho que tem diversos pontos, assim, eu abordo diferentes pontos na minha palestra, mas eu acho que um que eu gosto muito de comentar e que eu acho que é a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades hoje dessas marcas, é a questão do físico versus o digital. Então, quando a gente fala de geração Z, o começo da geração Z é uma geração que ela é nativa digital, mas ela é habituada ao físico, porque ela ainda teve ali uma infância muito presente no físico, na loja física, experiências físicas, mas ela pegou todo esse começo da internet, então é muito habituada a mexer em celular, computador. Mas quando a gente fala já desse final da geração Z e começo da geração Alpha, é um consumidor que ele não vê diferença entre o físico e o digital. Eu lembro de uma palestra do CEO da IKEA, se eu não me engano, esse ano na NRF, que ele comentou, esse consumidor, ele não vai falar, eu sou um consumidor omnicanal, né, que a gente fala omnichannel. Então, para ele não existe esse, eu vou fazer isso no físico, depois eu vou fazer isso no digital. Para ele, tudo é uma coisa só. Então, a marca, ela precisa estar onde o consumidor está. Então, você precisa estar no físico, você precisa estar no digital e você precisa fazer uma jornada que seja muito fluida entre o físico e o digital, porque é isso.
eu mesma como geração Z, às vezes eu gosto de primeiro pesquisar no site, ver ali as possibilidades, ver os tamanhos disponíveis, depois ir na loja, provar, talvez voltar para casa, realizar a compra pelo site. Então você precisa ter essa integração de jornada muito bem encaixada, assim. Então esse é um dos pontos, mas a gente poderia aqui falar de vários outros. Nossa, bárbaro, Júlia. Por isso que eu estou trazendo aqui no café essa geração Z também, para que as marcas, esse programa, ele é muito abrangente, trazendo aí aquela verdade que é a verdade também do que a geração Z procura e que as marcas precisam entender melhor. Você também menciona que 67% dos consumidores usam TikTok como principal fonte de informação. O que você imagina sobre essa onda aí do TikTok no momento? O TikTok, ele nem se define como uma rede social, né? Ele se define como essa plataforma de entretenimento. Então, é muito interessante realmente esse movimento da geração Z, principalmente, de não pesquisar mais no Google e sim no TikTok. Porque a diferença é que você ali no TikTok, você consegue ver avaliações reais das pessoas, elas vão nos lugares e falam que elas verdadeiramente acharam. Então, toda vez que eu, sei lá, quero conhecer um restaurante novo, eu vou lá e coloco esse restaurante no TikTok. Porque eu sei que vai ter alguém mostrando os pratos, alguém mostrando a experiência do cliente. Então, eu acho que essa plataforma, assim, que dá voz para qualquer um, você não precisa ser realmente um grande criador de conteúdo, uma celebridade para ter ali o seu espaço de comunicação, sabe? E foi até pelo TikTok que a L'Oréal encontrou a Júlia, não foi? Sim, eu gosto de criar conteúdo assim no meu TikTok, um pouco despretensiosamente, mas também com muita intenção. Eu gosto de compartilhar o meu dia a dia, as minhas experiências. E como eu morei 2 anos em Paris, eu compartilhava muito da minha vida lá. E L'Oréal Paris é uma marca, enfim, que tem muitos produtos e ativações relacionadas à cidade. Então, eles me encontraram ali por dividir essa vida parisiense. Então, novamente, eu acho que é essa rede que dá espaço e oportunidade para pessoas como eu, que começaram simplesmente dividindo a vida de uma forma muito natural. E como a Júlia Xavier identifica uma tendência antes que ela se torne mainstream? E também eu acho que é interessante falar o que é mainstream aqui para os telespectadores. Eu acho que mainstream é quando a tendência ela já virou comum, né? Ela já está, enfim, em diferentes classes sociais, em diferentes grupos, já se tornou uma coisa comum, generalizada, digamos assim. Claro que, assim, uma das frentes, né, que eu faço é pesquisa de tendências, comportamento de consumo, porque isso faz muita diferença nas palestras, nos talks, workshops, enfim. E claro que, assim, é um trabalho muito minucioso você conseguir identificar uma tendência antes de todo mundo, né? E hoje em dia as tendências, elas surgem e desaparecem muito rapidamente, porque acho que essa é uma característica também da minha geração, a gente satura das coisas muito rápido, porque é tanta coisa, tanta informação, tanta tendência junto, que é muito fácil de saturar. Então, na verdade, assim, pra mim é todo o repertório que eu tenho, né? O meu pai costumava dizer que experimentar coisas novas e observar ao nosso redor é o que torna a gente mais criativo, por exemplo. E eu acho que isso serve não só para criatividade, mas também para esse olhar apurado para tendências mesmo. Então é isso, com esse background que eu tenho em publicidade e propaganda, comunicação de moda, enfim, eu fui cada vez mais diversificando o meu repertório, apurando o meu olhar e hoje, principalmente em moda e comportamento de novas gerações, eu consigo observar certos
padrões e perceber que aquilo ali pode vir a se tornar a próxima tendência. Eu sou muito antenada, assim, eu sou cronicamente online, não me orgulho tanto disso, porque eu passo muito tempo no celular, mas acaba que pro meu trabalho, pro que eu gosto de fazer, é muito importante também, porque eu fico ali muito antenada no que está acontecendo, como as pessoas estão se vestindo, se comportando, e principalmente agora na Europa, né, vivendo em Paris, que é a grande capital da moda, eu me atentava muito a isso, assim, de o que eu via que estava começando a surgir, falando de tendência de moda, por exemplo, e eu já sacava que aquilo ali seria a próxima coisa e que, consequentemente, sendo a próxima coisa em Paris, seria, em alguns meses depois, a próxima tendência no Brasil também. Então, eu acho que é isso, é um olhar apurado, cuidadoso, antenado, que me faz, em certos momentos, ver essas tendências, conseguir aplicar, comunicar nas minhas redes, que é a intenção que eu tenho hoje, então acredito que seja isso. Então também, além de uma palestra sobre geração Z, você também está falando de moda também. Sim, o meu mestrado foi em comunicação de moda, então moda é uma das minhas grandes paixões, assim, se eu tivesse que dizer, as minhas duas grandes paixões são comunicação e moda, e eu fiz esse mestrado, né, então me aprofundei mais no tema, trabalhei na Hugo Boss, que é uma marca de moda também, então hoje, tanto nas minhas redes sociais quanto nas palestras, a depender, claro, de onde eu estou palestrando, eu tenho esse foco, sim, da moda também. E acredito que quem está ouvindo você agora deve estar se perguntando, os jovens devem estar se perguntando como que é viver em Paris sozinha. Fala um pouco sobre essa sua experiência em Paris. E também, Júlia, também fala um pouco, você, uma jovem de 23 anos, como foi aí assim, seu dia a dia de chegar até onde você chegou, um pouco de dicas. Eu falo aqui de qual é a sua coxinha. A gente sempre está perguntando aqui qual é o diferencial que você pode ter perante a uma outra profissional, uma outra jovem que está te ouvindo. O que você pode dizer aqui para inspirá-los? Sim. Vamos lá, acho que foram várias perguntas dentro de uma pergunta, né? Mas, na verdade, são as perguntas que eu mais recebo hoje de pessoas da minha idade, principalmente. Imagino. Porque como eu compartilhei muito essa vida ali nas minhas redes sociais, muita gente veio realmente perguntar: tá, mas como que você fez? Como que foi o processo? Como que você se sente? Você gostou? Você não gostou? O que você teria feito diferente? Quais são suas dicas? Acho que primeiro de tudo é dizer que para mim morar em Paris sempre foi um sonho, então eu sabia que era algo que eu queria realizar em algum momento da minha vida, e eu acho que um dos pontos importantes de dizer aqui é que não existe tempo certo para se realizar um sonho. Então eu sempre achei que eu viveria em Paris como um intercâmbio de 6 meses no meio da minha faculdade, porque era o que todos os meus amigos faziam. Mas eu não consegui fazer isso porque veio a pandemia e junto com a pandemia eu perdi o meu pai, então eu percebi que aquele não seria o momento para mim e foi muito frustrante quando eu percebi que não seria o momento. Mas aí que eu entendi que talvez não existisse um momento certo para realizar o sonho, talvez eu ainda pudesse realizar esse sonho. E eu gosto de dizer também que às vezes a vida nos presenteia com oportunidades muito mais a nossa cara do que aquilo que a gente tinha planejado, e o mestrado foi uma delas. Então, com certeza eu aprendi muito mais num mestrado após a minha faculdade de publicidade do que eu teria aprendido em qualquer curso de 6 meses. Então, a minha experiência em Paris foi incrível, foi muito desafiadora, porque claro que é difícil estar longe de casa, viver em outra língua, conhecer... Assim, eu cheguei lá não conhecendo ninguém, então todas as amizades que eu fiz foi completamente do zero. As oportunidades que eu consegui foram do zero também, porque eu tenho completa noção de que eu sou uma pessoa muito privilegiada e de que aqui no Brasil eu tenho muitos contatos, eu tenho uma rede de contatos que eu já tinha construído. E lá não, lá realmente foi do zero, assim, o meu emprego na Hugo Boss eu consegui prestando a vaga no LinkedIn mesmo.
Então foi desafiador, mas eu não teria trocado essa experiência por nada. A Júlia que saiu do Brasil é completamente diferente da Júlia que voltou. Eu falo que eu voltei com mais dúvidas do que eu cheguei lá, mas eu falo que é bom também porque são dúvidas diferentes do que as anteriores. Mas se eu pudesse dar dicas assim, né? Você falou como você chegou onde você chegou. Eu lembro que eu recebi essa pergunta em uma caixinha de perguntas que eu coloquei ali no meu Instagram em algum momento esse ano. E eu falei, caramba, pra mim eu ainda não cheguei em lugar nenhum, né? Eu tenho 23 anos, tem tantas coisas que eu ainda sonho em fazer e ser, mas certamente eu tenho que reconhecer também que eu já atingi muitos desejos e sonhos, assim. E eu acho que eu cheguei aqui sendo eu, assim. Eu acho que o principal é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e com os nossos sonhos, porque eu acho que muitas vezes também a gente pega o sonho dos outros emprestados. Então as pessoas veem, por exemplo, esse universo da moda e do luxo e falam, é isso que eu quero trabalhar porque é luxuoso, porque parece muito legal. E assim, na prática, são trancos e barrancos, sabe? Então eu acho que a gente tem que ser muito sincero mesmo, olhar pra dentro da gente, ver o que faz sentido, porque sim, é possível, né? É um mercado muito difícil de entrar, é um mercado muito competitivo, cheio de egos, mas como você mesma diz, o impossível é o difícil que se desiste. Então sim, é possível você trilhar uma trajetória parecida com a minha, entrar no mercado de moda, entrar no mercado de luxo, mas acho que antes de tudo você tem que ver se isso faz sentido para você. E eu acho que a última dica, assim, talvez a mais simples, é algo que eu já comentei aqui hoje também, que é esteja atento. Então, tudo que acontece ao seu redor, todo mundo que está ao seu redor, conheça as pessoas, fale com as pessoas, troque contato, faça as coisas sem necessariamente esperar algo em troca, porque você pode fazer algo genuinamente para a pessoa e alguma outra vez você pode precisar dessa pessoa em algum momento da sua vida. Então eu acho que ser atento, observar ao seu redor de forma cuidadosa mesmo e genuína, assim, pode ser o que vai te trazer uma oportunidade, vai te trazer um insight, uma ideia para empreender, enfim. Então eu acho que é viver com intencionalidade e autenticidade. Incrível! Claro que estou até emocionada também, muito, muito incrível, um orgulho estar aqui com a Júlia. E o que você aprendeu com a sua mãe, fora o impossível, difícil que se desiste? O que você leva também para o seu dia a dia? É difícil também dizer uma coisa, porque acho que 90% do que eu sei é por conta da minha mãe, mas eu acho que o principal mesmo é nunca desistir, porque acho que eu cresci minha vida inteira ouvindo que o não a gente já tem. Então, claro que precisa de um pouco de sorte, enfim, é claro que às vezes certas coisas facilitam muito o processo, mas a maior parte depende da gente mesmo. E se a gente não for atrás, se a gente não der a cara a tapa, se a gente não tentar, a gente não vai saber. Isso é algo que você sempre me disse. Porque eu posso parecer aqui muito segura e confiante, mas eu tenho também as minhas inseguranças. E eu lembro de ter virado para minha mãe e dito, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar errado, né? Principalmente tendo referências de sucesso dentro de casa. E você sempre me disse que se eu não fosse lá e tentasse, eu não ia saber se ia dar certo ou se eu ia fracassar. E às vezes é o fracasso que leva a gente pro próximo sucesso. Então, eu acho que o não desistir, assim, foi o principal conselho que você me deu. E, sem dúvidas, o ser você mesma, assim. Porque você nunca teve medo, vergonha de ser quem você é. E eu acho isso mas tão legal, porque o nosso tempo aqui é tão passageiro, enfim, a gente
mais do que ninguém sabe que não dá para prever o dia de amanhã. E acho que quando eu me vejo me bloqueando por medo de julgamento, medo do que os outros vão achar, eu me acho até boba, sabe? Porque quando a gente for embora, ninguém vai lembrar disso. E eu acho que você tem isso muito claro, assim, para você nunca foi uma dúvida se você deveria ser você mesma, se você deveria tentar as coisas que você quer tentar. Então, sem dúvidas é isso. Obrigada, Ju. Olha, estou emocionada, claro, não tem como não estar emocionada, sendo eu mesma mais uma vez. É incrível estar aqui com você, é um orgulho, mas que é isso, o meu propósito desse programa é a gente trazer a verdade, falar que nós somos seres humanos, todos nós, independente de raça, independente de condição, somos todos iguais e que precisamos sim acordar todo dia. Tivemos esse momento de a perda do meu marido, do pai da Júlia, mas a gente está aqui mostrando que o impossível é o difícil que se desiste. E conta aqui para quem está te assistindo, para quem quer contratar você para uma palestra, as marcas, por onde que entra em contato com você? Então, hoje as minhas redes sociais são o meu principal canal, né? O meu Instagram é juxavier3, o meu TikTok é ju.xavier3. Você vai colocar aqui também, E o e-mail vocês podem encontrar através dessas redes, mas também é bem fácil, é meu nome completo, juliacoutinhoxavier@gmail.com. Então, é dessa forma que conseguem me contactar e eu só quero agradecer pelo convite mais uma vez, te parabenizar pelo programa, ver você realizando sonhos aos 58? Isso, 58 anos. Com carinha de 30. Exato. É muito inspirador, porque é isso, eu me vejo aos 23 com medo de estar atrasada, de não estar realizando tudo que eu gostaria, e ver você aos 58 começando projetos é muito inspirador. Então, Obrigada. muito obrigada. Gente, imagina como é que a gente está aqui. Muito obrigada e até o próximo programa. Hoje eu estou aqui entre uma xícara e outra, uma honra com meu amigo Vasco Vasconcelos. Alice, primeiro um prazer, né? Vamos tomar esse cafezinho que tá maravilhoso, que Deus abençoe. Ai, demais, né? Uau, que café, hein? Da Nestlé Professional. Tinha que ser. Não tinha como ser outro aqui Alice, comigo. a minha vida é assim, eu como gaúcho sou tomador de chimarrão, mas na vida louca nossa de agitada, o café é o que me alimenta o dia inteiro. Muitas vezes eu não almoço o dia inteiro com café, então eu sou apaixonado por café. Então, Nestlé Professional o aliás, ideal. já quero a Nestlé conosco, tanto em Brasília e aqui em São Paulo. Ai, que ótimo! Alice, tem dois cafés que foram emblemáticos na minha vida. Foram muitos cafés e eu agradeço, eu tenho amigos todos os dias tomando café comigo no ateliê, eu tenho essa alegria, né, que Deus colocou na nossa vida. Nós recebemos os clientes que viram nossos amigos e tomamos café com eles todos os dias. Mas antes de tudo isso começar, quando eu e a Carla resolvemos, quando a Carla resolveu que eu tinha que empreender, eu digo que eu brinco que eu continuo um executivo, né? Eu executo o que ela manda. Que ela eu só falo que eu sou empresário, eu digo, não, eu executo. Então, quando ela determinou que eu tinha que abrir uma empresa, eu fui tomar 2 cafés que mudaram a nossa vida e nos levaram na direção certa. Nós sabíamos que tínhamos que empreender, mas não sabia como, né? E aí eu fui tomar 2 cafés. Um com o Alberto Saraiva, dono do Habib's, que é um conselheiro, um cara que até hoje é um grande amigo, conselheiro. E o outro foi tomar com você, né? E com o nosso querido e amado Cláudio, né? Que ali vocês, né? Super inteligentes, super sagazes, me direcionaram para onde eu deveria fazer. Eu lembro que à época eu falei para o Cláudio, eu quero tudo menos a empresa no meu nome, não quero o meu nome como empresa.
Eu lembro que o Cláudio conta essa história em várias vezes. Eu lembro que o Cláudio falou, ok, tá tudo certo, não quer Vasco Vasconcelos, ok. Eu para onde você ia, eu ia em função do Vasco, não é pela empresa que você tinha. A marca era o Vasco. Né? Então, já que você não quer, para nós colocarmos uma empresa, quiçá, Bespoke Nestlé, né? Nescafé Nestlé, Bespoke Alfaiataria, e linkar isso ao Vasconcelos, nós precisamos de R$1 milhão. Eu lembro dessa frase, ele falou, R$1 milhão para nós fazermos essa jogada de marketing e alinharmos e comunicarmos a todos os teus clientes que te acompanham há 30 anos que agora o Vasco, você não é mais Vasco, ele é Bespoke, alfaiataria, alguma coisa. Eu olhei para ele e digo, mas eu tenho R$46 mil para montar a empresa. Aí ele disse assim, então vai ser Vasco Vasconcelos, tu não entende nada de marketing, quem entende sou eu. Então a empresa Vasco Vasconcelos nasceu desse jeito, né? Viu só o que um cafezinho faz a diferença, esse momento? Foram uns 3 cafés, ao menos. E ainda mais agora que ele conheceu Nestlé Professional. Agora serão muitos outros cafés ainda. Muitos outros cafés de sucesso. Saúde e sucesso. Eu sou Isabela Leonetti, fundadora do Movimento Transbordar. Como fundadora do Movimento Transbordar, essa organização sem fins lucrativos que visa a transformação de mulheres através do bordado, do crochê, das artes manuais, incluindo corte e costura criativa. Nós começamos no final de 2023 e nesses 2 anos conseguimos impactar mais de 153 mulheres. É uma grande transformação você aproximar uma mulher que está sem esperança, sem vontade e sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de trauma ou até uma instabilidade emocional. Aproximar ela dessa transformação, desse bem-estar emocional e muitas vezes também da sua independência financeira. A independência financeira é fundamental para que ela se liberte de várias situações críticas na vida de uma mulher. E é isso que o Movimento Transbordar faz. Atualmente, o movimento capacita essas mulheres em 5 locais em São Paulo, no Brás, 2 unidades no Bom Retiro, na Vila São Francisco, onde é a nossa sede, e no Parque Novo Mundo. Estamos cada vez mais crescendo e é de apoio, como mulheres como você, Alice, que seguimos em frente, nos inspirando e transformando um ponto de cada vez. Lá no movimento, a gente acredita muito que não adianta só fazer esse processo da capacitação, a gente precisa ir além. E como ir além? Eu brinco que, como eu sou arquiteta, que você não se forma e no dia seguinte você está projetando uma casa ou você está projetando um prédio. Isso requer um treino, um processo de aprendizado que vai além da capacitação. E no Movimento Transbordar, a gente treina as nossas alunas para que elas possam executar pedidos para as clientes. Por exemplo, essa camisa que eu estou usando é de uma cliente muito querida e foi bordada pelas mulheres do movimento. Eu aproveitei aqui, Alice, e trouxe algumas coisas para vocês conhecerem. Olha, esse é um nécessaire feito em parceria com a Carol Vanicore, que é voluntária e professora do nosso movimento, e é para uma marca. Então ele vai ser costurado pelas nossas alunas na parceria com a Carol. Atualmente, nós temos um catálogo que as pessoas também podem pedir e a gente pode enviar digitalmente. E aqui eu trouxe umas peças para vocês curtirem comigo. Olha que lindo esse casaco. Ele foi bordado por uma marca aqui de São Paulo e que também tem no Rio e em outras localidades de São Paulo. Esse casaco maravilhoso foi bordado para uma marca chamada Le Soleil d'été. É um casaco maravilhoso que serve até agora para essa época do ano que está mais friozinho, apesar de ser verão. A gente criou uma parceria com a Isabela Suplicy de sacolas feitas pelas alunas e bordadas e com o crochê, também feito pelas nossas alunas. E aqui é uma parceria especial que a gente fez para uma escola. Então tudo pode ser feito, desde para uma empresa até para uma pessoa física. Um presente, uma cerimônia especial. Então o Movimento Transbordar, ele transborda através do bordado, da costura, do crochê e das artes manuais.
transformando a vida um ponto de cada vez. Alice, querida, que honra que está aqui. Você sabe que eu te considero uma embaixadora do Movimento Transbordar. Que orgulho do seu programa, que orgulho da sua coragem, da sua determinação. Como eu digo, você está sempre disposta a ajudar e conectar. E não está pedindo nada em volta. Você quer o sorriso, você quer apoiar, você quer fazer parte dessa transformação. E eu tenho muita sorte de ter te conhecido, de estar aqui do seu lado, acompanhando a sua transformação do bem, sempre buscando ajudar as pessoas. Uma honra, querida. Muito, muito, muito obrigado e super parabéns e muito sucesso. Muitos cafés com verdades, abraços, carinhos, sorrisos e, por que não, um pontinho também. Um beijo no coração. Gostaram, gente? O programa de hoje termina por aqui e encontro você no próximo café.